André, e a questão de funcionários? Porque a gente sabe que no hospital existe uma série de pessoas, cada uma cuida de uma parte. Então, eu tenho a pessoa da recepção, eu tenho a pessoa que é só do medicamento, o enfermeiro que é do medicamento, aí eu tenho a pessoa que fica mais no pronto-socorro. São muitas pessoas envolvidas num único paciente, num único prontuário. Como que seria o treinamento dessa equipe para poder realmente estar alinhado com essa lei? Ah, claro, Rosi, olha, ótima pergunta. Pelo seguinte, né? Na verdade, o treinamento do colaborador, ele tem que ser uma rotina e uma constante por uma série de fatores, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, tem o atendimento ao cliente ou ao paciente, que tem que ser um atendimento adequado. A pessoa, né, ele chega no hospital já em uma situação desconfortável, né? Ninguém vai para o hospital para passear, né? Na verdade, vai para já tem um problema. Então, você tem que treinar cada vez mais o funcionário para que ele dê um bom atendimento para as pessoas, como grandes hospitais fazem, grandes clínicas fazem, né? E agora você tem uma preocupação a mais, que é treinar esses funcionários para saber como lidar com os dados pessoais, né? Desde o momento em que, por exemplo, a pessoa emite aquela pulseirinha, né? Então vem lá o atendente no começo, a recepcionista, emite a pulseirinha, imprime documentos na impressora para o paciente assinar, até o momento do descarte daquela pulseirinha. Então, por exemplo, seria interessante os hospitais adotarem uma prática de retirar aquelas pulseiras no momento que o paciente está saindo do hospital. Porque senão o paciente vai descartar aquela pulseira fora, aquela pulseira tem os dados do paciente, tem os dados do hospital e tem um código de barra que identifica. E olha só, eu joguei na lixeira da rua, né? Ou seja, tem dado do hospital que está lá fora. Veja, como provar que não foi o hospital que vazou aquele dado, né? Então, o hospital passa a ter uma preocupação maior com esses pequenos detalhes dentro da sua atividade. E aí entra o treinamento corporativo, né? Então, de certa forma, esses funcionários eles vão ter que entrar numa política totalmente nova. Seria isso a partir de agora? Sim, é uma mudança cultural dentro de qualquer instituição, e especificamente em hospitais, né? Vou dar um exemplo aqui, Rosi, do que aconteceu um tempo atrás, de uma prática de fraude que aconteceu há pouco tempo, digamos assim, envolvendo hospitais. Acontecia de um funcionário mal intencionado coletar dados de determinados pacientes, tá? E esses dados eram encaminhados para uma quadrilha, essa quadrilha entrava em contato com o paciente e falava, olha, aqui é o médico tal, eu preciso que você deposite tanto X reais para fazer o tratamento urgente do seu irmão, do seu filho, porque ele tem que dar entrada agora na sala de cirurgia. Se não depositar esse dinheiro, ele pode entrar em óbito porque o tratamento não será realizado. Ou seja, quem é a pessoa que não vai correr atrás desse dinheiro para depositar? E era uma fraude. Perceberam? Interessante você... Pode concluir, André. É interessante você comentar esse cuidado, que parece um excesso, mas não é, né? A gente vê cada coisa. Exato. E às vezes, onde eu quero chegar? Às vezes a comunicação até esse funcionário mal intencionado partiu de outros funcionários que executaram atividade de boa-fé, simplesmente porque era rotina, ou não tinha uma preocupação com a proteção de dados. Não, hoje vamos treinar todos os funcionários para que eles fiquem atentos também, para que não caiam em sistemas de fraude nesse sentido. Por exemplo, o camarada poderia chegar e falar assim, olha, me dá aí sua senha só para acessar o prontuário de tal paciente. A pessoa na boa-fé dava. E quem, no final das contas, tinha acessado? Era a pessoa titular daquela senha. Às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente vê um aparente exagero, né? Um exagero de excesso de cuidados. E às vezes você se pergunta, mas por quê? Porque, infelizmente, existem pessoas que passam a vida tentando tirar vantagem de situações das mais absurdas, né? Exatamente. É uma preocupação que a impressionante. instituição tem que ter.
E claro que essa lei de proteção é sempre bom a gente entender o quanto ela vai ser positiva, está sendo já, e a gente vai precisar aprender esse novo jeito de cuidar dos nossos dados, né? E é uma aula de direito falar com você sempre, André. Eu sempre Obrigado. falo isso porque, assim, por É, muito tempo, eu fui uma pessoa, assim, que rejeitei muitas coisas da lei e hoje eu é. respeito demais a lei e os advogados, mas não que eu rejeitei por mal. A gente vem de um país Sim, que foi muito enganado. E você tem que ficar sempre com a orelha em pé. E hoje que eu convivo com muitos advogados, presto serviços, a gente começa a ver o valor da informação, a importância da gente entender esses detalhes. Olha, hoje a internet ela traz essa possibilidade que no passado não era tão simples assim.